Esse é o meu primeiro vídeo do carnaval. Hoje é sábado. Ontem eu não tive aula na faculdade, mas não consegui fazer nada porque eu fiquei arrumando as coisas pra vir viajar. Cheguei em Extrema, Minas Gerais hoje, 10 horas. Aí tive que dar uma geral na casa. Agora eu já consegui adiantar um pouco a minha leitura. Já tô na página 219 do Como Se Casar com o Marquês da Julia Quinn. É maravilhoso, apaixonante, mas não vou falar muitos detalhes, porque eu pretendo fazer um vídeo resenha só sobre esse livro, que é encantador. Quer dizer, não só sobre esse livro, mas do primeiro e do segundo livro juntos. Aqui agora tá meio garoando, meio chovendo, e eu vou mostrar pra vocês o ambiente, como é rapidinho. Espera um pouco. Aqui é o ambiente. Olha lá, no fundo tá nublado de chuva, como vocês podem ver. E é maravilhoso. Só que como a gente tá aqui em 6, 7 pessoas, eu tenho que às vezes me excluir um pouco para conseguir ler com toda a atenção que eu preciso. Mas não é difícil se excluir aqui, como vocês podem ver. Tem bastante espaço. Por enquanto é isso. Quando tiver a próxima novidade, eu faço outro vídeo para vocês. Agora uma atualização sobre a minha leitura. Hoje ainda é sábado, 6 horas da tarde. Consegui terminar Como Se Casar com o Marquês da Julia Quinn. Maravilhoso. Consegui dormir um pouco à tarde também, porque eu tava um pouco cansada, que ontem fui dormir tarde e acordei cedo. E aí assim que eu acordei, eu terminei o livro. Ele é incrível. É o personagem incrível. Ele é sobrinho da Lady D, que aparece em outros livros da Julia Quinn. E ela é uma dama de companhia que está em diversos apuros financeiros. E é incrível, maravilhoso. Recomendo a leitura para todo mundo que gosta de romance de época. É isso. Oi, gente. Aqui nessa escuridão, já é sábado à noite. Hoje eu não vou sair, eu vou sair amanhã pra dançar, pra curtir o carnaval em si. Hoje eu fiquei lendo. Eu comecei o Incidente Antares, do Érico Veríssimo. Essa primeira parte vai falar um pouco sobre a cidade de Antares, que é no sul do Brasil. E até agora a gente só descobriu no livro que Antares não é muito conhecida, não tinha muita informação sobre Antares. A primeira informação que tem de Antares foi um cientista estrangeiro que veio pesquisar informações de plantas, de animais. E a segunda, o relato sobre Antares, foi de um padre que veio catequizar a população e teve contato com índios, mas é bem superficial. Antares ficou mesmo conhecido depois do incidente que vai ser narrado nesse livro. E por enquanto é isso. A linguagem do Érico Veríssimo é bem fácil de entender, bem envolvente, mesmo sendo um livro mais antigo e mesmo não tendo uma história de verdade nessa parte, sendo mais relatos em si. É isso, quando eu tiver mais detalhes eu volto. Hoje é domingo, 1 hora da tarde, tá uma bagunça essa casa porque tá chovendo e ninguém pode se espalhar pela imensidão da chácara, tá todo mundo aqui na casa. E eu vou gravar rápido antes que alguém venha interromper. Vocês podem ouvir bagunça ao fundo porque aqui tá uma bagunça mesmo. Então, como eu já tinha falado, Antares, a primeira parte, vai falar sobre a história de Antares, sobre como se deu a fundação, o nome, sobre uma disputa familiar que surgiu entre os acarianos e os Campo Largos. Essa disputa resultou em violência, mortes, intrigas políticas e perdurou por muitos anos. E conforme essas intrigas vão persistindo, a gente vai acompanhar a história do Brasil, de quando veio a eletricidade para o Brasil, primeiros automóveis. Vamos acompanhar também a história da Primeira Guerra sob o ponto de vista do Brasil e um pouco da política café com leite bem por cima, falando sobre
quando eles revezavam para ter um presidente de Minas, um de São Paulo e assim vai. E aí surge o Getúlio Vargas querendo acabar com essa política. E para isso ele vai até Antares, ele vai conversar com essas duas famílias, os Campo Largos e os Acarianos, para acabar com a disputa entre essas duas famílias e assim fortalecer o Rio Grande do Sul e ter chance de acabar com a política café com leite. E aparentemente, nessa parte que eu tô do livro, essa disputa familiar acaba. Não sei se vai persistir por muito tempo, mas eu venho aqui para comentar daqui a um tempo se persistiu, se acabou mesmo. E é isso. Aqui é a Sâmia, mais um diário de leitura sobre o incidente Antares. Hoje é segunda-feira, já escureceu, não fiz nenhum outro vídeo porque passei o dia lendo e muito envolvida na leitura. Do ponto que a gente parou, então, Getúlio Vargas facilitou a união das duas famílias, os Campo Largos e os Acarianos. E então a gente vai acompanhar o Tibério Vacariano no Rio de Janeiro, se encantando pelos jogos, se encantando pelas mulheres, mesmo sendo casado, e se envolvendo muito com a política. Então ele vai acompanhar todo o governo Vargas, ele vai acompanhar o movimento de queremismo, quando a população quer o retorno do Vargas ao governo, e vai acompanhar também o dia do suicídio do Vargas de Antares. E vamos ver, a gente observa como a política externa de Antares influencia em Antares, ou seja, como a política do Brasil influencia em Antares. Ao mesmo tempo, a gente vai acompanhar o Zósimo, que é um Campo Largo, e se tornou um grande amigo do Tibério Vacariano e é casado com a Quitéria. Esses dois são um pouco menos conservadores, e mesmo assim tem uma boa amizade com o Tibério. Do ponto que eu parei no livro, o Zósimo está bem doente, está para morrer, enquanto que o Tibério continua com saúde, não muita, mas continua, e não consegue pensar em um progresso por ser conservador. Ele se recusa a admitir que o Brasil precisa de um progresso político, precisa de um movimento mais para frente, enquanto que a Quitéria, que é a mulher do Zósimo, tenta mostrar para o Tibério como isso seria benéfico e necessário. Basicamente é isso que aconteceu no livro. Quando tiver mais alguma informação, eu volto para comentar. Estou terminando a primeira parte do livro, estou nas últimas 20 páginas. E o que está acontecendo agora é que o foco não está mais no Tibério Vacariano e na Quitéria Campo Largo, e está focando em um grupo de estudantes e um professor de uma universidade do Rio Grande do Sul, que vai para Antares estudar sobre os costumes dessa cidade. Só que o livro que eles vão publicar vai dar o nome da cidade como Ribeiro, mas na verdade todo mundo sabe que é baseado em Antares. E quando esse livro é publicado e os habitantes de Antares recebem esses exemplares, eles ficam revoltados, porque eles acolheram esses alunos, esse professor, e o jeito como eles são retratados são bem críticos. Então critica a alimentação, critica a favela que tem lá, que é a Babilônia, critica as pessoas, critica a religião. Então tem diversas críticas que eles não aceitam bem. Mostram a cidade como algo prosaico, como algo conservador, e eles se sentem muito ultrajados e revoltados com isso. Chamando o professor de comunista, falando que ele está dizendo mentira sobre a cidade, quando na verdade tudo tem um fundo bem realístico e crítico, obviamente. E basicamente é isso que está acontecendo, e já tem meio que uma preparação para o que vem na segunda parte, que é o incidente Antares, que eu venho comentar daqui a pouco. Gente, agora é 1h da manhã da segunda para terça-feira e eu acabei de terminar a primeira parte do livro Incidente de Antares. Basicamente, esse final do livro é acompanhando os relatos de um diário do professor que foi investigar Antares para escrever o livro. E nesses relatos vai ter o convívio dele com as pessoas da cidade, então convívio com o padre, que é visto como progressista dentro da Igreja Católica, um outro padre que é visto como conservador, convívio com um cara que é visto como louco pela sociedade de Antares e é musicista, vai conversar também com um filósofo, um professor de matemática que se considera muito inteligente, muito revolucionário, e vai ter contato também com a Quitéria, a mulher do Zósimo, que
luta contra o comunismo, contra os esquerdistas, entende que um dia o progresso irá acontecer, mas ainda assim é moralista. E é basicamente com essas pessoas que ele tem o contato e relata nessa parte do livro. Esse final da primeira parte é como um preparatório para a segunda parte. A segunda parte se chama O Incidente e é quando o incidente de Antares irá acontecer. Cheguei agora em Santo André. Hoje é terça-feira, 8 horas para 9 horas. Hoje eu não tive tempo de ler muita coisa porque aconteceu uma coisa familiar muito grave e eu tive que voltar correndo às pressas. Eu adiantei só um pouco a leitura porque não tive tempo de ler. E o que está acontecendo é que essa segunda parte que fala sobre o incidente em si, está narrando mais ou menos o que aconteceu no começo. Então, acontece num dia em que a população de Antares decide paralisar uma greve geral e os trabalhadores não vão trabalhar. O prefeito até tenta criar um acordo entre os empresários e os trabalhadores, mas nenhuma das duas partes quer abrir mão do que deseja. E, simultaneamente a isso, 6 pessoas comuns morrem e a Quitéria também morre e no meio dessa greve geral. E isso vai causar uma comoção muito grande durante o desenvolver do livro. Bem, quando eu tiver mais alguma atualização e tempo para ler, eu mando aqui um recado para vocês. Gente, mais uma atualização sobre a leitura. Ainda é terça-feira à noite, é quase meia-noite. Eu adiantei bem a leitura durante esse período e basicamente o que está acontecendo agora é que os grevistas entraram em greve, obviamente, e ao entrar em greve, eles se posicionaram na frente do cemitério, em torno de 400 pessoas, para evitar que os mortos sejam enterrados e assim impactar bastante a cidade, causar bastante transtornos para os prefeitos, para a população em si. E isso vai prejudicar principalmente a classe mais rica, porque a dona Quitéria era muito querida por todos os burgueses, todos os ricos de Antares, e ela faleceu e não vai conseguir ser enterrada. Além dos grevistas estarem impedindo a entrada dos mortos no cemitério, o coveiro tá em greve, o zelador do cemitério tá em greve, então tá um caos mesmo. E aos poucos o corpo dos mortos vai apodrecendo ali naquela região, sem ser abaixo da terra. É isso até agora. Atualização sobre a leitura. Hoje é quarta-feira, de manhã já é 10 horas da manhã. E o que está acontecendo agora no livro, eu não li muito, mas o que está acontecendo é que os mortos, aqueles 7 mortos que morreram no dia da greve, durante a noite decidiram sair do caixão. Então eles não estão nem vivos nem mortos, estão tipo zumbis, decidiram sair do caixão e ficaram muito revoltados por não terem sido enterrados ainda. O que eles decidem fazer? Uma greve no meio da praça, apodrecendo. Eles vão apodrecer ali no meio da praça até alguém ir lá e enterrá-los. Então eles se recusam a morrer até alguém fazer alguma providência com o corpo deles. E isso vai gerar um desconforto tremendo, tanto nos grevistas quanto na população que está sendo prejudicada pela greve. Mas ainda assim os grevistas não querem arredar o pé, porque eles querem coisas justas para eles, salários melhores, melhores condições de vida, enquanto que os empresários também não querem abrir mão do que eles acham justo pelo trabalho deles. É basicamente isso, gente. Eu acho que eu não faço mais nenhum vídeo sobre a leitura, porque senão vai dar spoiler. Eu acho que agora eu só vou fazer um vídeo pequeno também, no final da leitura, pra falar como terminou, não sem dar spoiler, óbvio, mas falar se eu gostei, se eu não gostei, esse tipo de coisa. Gente, hoje é 1 hora da manhã da sexta pro sábado.
Eu terminei hoje o livro Incidente Antares, demorei um pouco por causa da questão pessoal, que atrapalhou minha leitura, a viagem em si e tudo, mas consegui terminar, gostei muito do livro, é bem crítico, bem atual, mesmo sendo escrito em outra época, eu li e achei que as mensagens são muito importantes de serem lidas hoje em dia. Então tem várias críticas que importam muito hoje em dia. Um dos momentos que eu mais gostei foi quando eles falam que para a nobreza, para os ricos brasileiros, o que importa é o que está escrito no papel. Então o jornalista vai lá e escreve sobre a favela Babilônia. Eles ficam muito revoltados porque escreveu sobre a favela. Mas ainda assim, eles não se preocupam em resolver o problema da favela. Eles se preocupam com o que todo mundo vai pensar porque está escrito no papel. Mas a existência dela não abala nem um pouco eles. E os mortos, num primeiro momento, a gente não conhece muito eles. A gente conhece a Dona Quitéria, que sempre esteve presente na história, na aristocracia, tudo. Mas aos poucos a gente vai conhecendo cada personagem e eles têm umas histórias marcantes e críticas. Então a gente vai ter um alcoólatra que batia na mulher, a gente vai ter uma prostituta, a gente vai ter um homem que foi torturado por ser dito comunista. E tudo nisso a gente vai vendo o ponto de vista do autor, do Érico Veríssimo, de que os extremos são ruins. Tanto que tem uma parte que eu achei bem interessante, eu vou ler aqui. Comunista é o pseudônimo que os conservadores, os conformistas e os saudosistas do fascismo inventaram para designar, simplisticamente, todo sujeito que clama a luta por justiça social. Por outro lado, não ignoramos que na Rússia soviética não existe nenhuma liberdade de crítica ou de expressão, e que um escritor pode ser condenado a 3 ou 5 anos de trabalho forçado na Sibéria por ter escrito poemas, artigos ou romances, que contrariam ou simplesmente não seguem a linha política do Partido Único. Então, a gente percebe nesse livro que o Érico Veríssimo ele é bem contra os extremos. E ele mostra esse ponto de vista fazendo diversas críticas. A gente também vai ter um olhar crítico sobre a mulher na sociedade. Tanto que tem uma discussão entre Valentina e o seu marido, que se eu não me engano é um juiz. E essa é uma cena bem da mulher se colocando no casamento, que ela é considerada uma serva. E vamos ter também a visão sobre a prostituta da cidade, que ela morre por um descuido, um descaso da sociedade para com ela. E tudo isso é bem crítico e tá a todo momento lá pra gente ver. Se a gente ler com atenção, a gente pega diversas críticas em diversos momentos. Bem, essas duas foram minhas leituras de carnaval, O Incidente Antares e Como Se Casar com Marquês. São duas leituras bem diferentes e ao mesmo tempo foi muito bom, eu adorei. Eu li um pouco no Kindle, mas não terminei nenhuma leitura. E esse é o saldo do carnaval, final do carnaval, começo de um pós-carnaval, tudo isso. E é isso, gente, até a próxima, beijos.